Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Mai, sejam todos muito bem-vindos à Escola de Crochê. Hoje nós vamos aprender a fazer essa e essa receita de bandana. É isso mesmo, nós vamos ter duas receitas em um único vídeo. Então, vamos lá? Muito bem, pessoal, para as duas receitas nós vamos utilizar restinhos de fio. Sabe aqueles pacotinhos que a gente vai fazendo com um monte de restinho de fio? É isso aí. Esse fio aqui é um fio Anne, tá? Um bolinho, ó, vocês podem ver que é bem pequenininho mesmo de fio Anne. E eu vou tentar ver se vai dar. Vou utilizar uma agulha de número 3 e tesoura. Só isso, pessoal. Essa receita, nesse vídeo nós vamos ter duas receitas porque elas são bem fáceis e são assim, somente carreiras de repetição. Então, vocês precisam ver somente o início. Eu vou evoluir a peça porque você só vai repetir isso até o tamanho que você quiser. E aí, depois eu venho para mostrar como a gente faz os acabamentos e a finalização, ok? Para a primeira, a gente vai fazer aquele lencinho no estilo rede. Então, nós vamos começar fazendo um ponto, uma correntinha, né? E agora, nós vamos subir 3 correntinhas para fazer a primeira pontinha do nosso V. Agora, mais 2 correntinhas que são a de separação, totalizando 5 correntinhas. E vamos fazer agora aqui, pegando no primeiro ponto, um ponto alto. Bem simples, a gente vai ter aqui esse Vzinho. Agora, nós vamos subir e nós vamos fazer um outro V nesse primeiro ponto. Então, a gente vai subir 3 correntinhas, mais uma para separar e vir aqui dentro do mesmo ponto e fazer um ponto alto. Sem uma correntinha, né? Desculpa, de separação. Agora, a gente vai vir aqui nessa pontinha do Vzinho e vamos fazer um outro V. Ponto alto, uma correntinha de separação dentro do mesmo espaço, mais um ponto alto. Ficando dessa forma aqui, olha, pessoal. Vamos virar o trabalho e agora a gente vai somente repetir o que a gente vai fazer aqui, você vai fazer agora por todo o seu trabalho. Sempre fazendo um V no primeiro ponto, deixa eu virar aqui para ficar melhor para visualizar. Sempre você vai ter um V dentro desse primeiro ponto e um V dentro desse primeiro pontinho aqui. E nos outros, você vai só fazendo as separações, eu vou mostrar para vocês. Sobe 3 correntinhas, mais uma de separação, vem dentro do mesmo espaço. Faz o ponto alto, correntinha de separação. Aqui a gente tem agora esse espacinho do primeiro V, a gente vai botar um ponto alto. Correntinha dentro desse próximo espaço, um ponto alto. Correntinha dentro do próximo espaço, outro ponto alto. Correntinha. E agora, a gente vai fazer o nosso ponto V naquela pontinha aqui. Fiz o ponto alto, correntinha dentro do mesmo pontinho, vamos fazer outro ponto alto. Tá vendo que o lencinho ele já tá abrindo? Olha. É bem tranquilo, tá, pessoal? Agora é só você repetir isso. Aonde você tiver um espaço na carreira de baixo, igual a gente vai fazer o ponto V aqui. No espacinho, você já faz um ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto, ponto alto e o ponto V. É só isso. E você vai crescer assim o seu lenço no tamanho que você quiser. Se você estiver querendo fazer um lenço de cintura, um lenço de cabeça, aí você vai fazer no tamanho que você desejar. Vou fazer mais um aqui para não ficar dúvida, ó. 3 correntinhas do ponto alto, uma correntinha de espaço, vem no mesmo espacinho aqui, faz um ponto alto. Correntinha, vem aqui dentro desse primeiro espaço, que foi o ponto V de baixo, ponto alto. Correntinha no próximo espaço, ponto alto. Correntinha, próximo espaço, ponto alto. Correntinha no próximo espaço, ponto alto. Correntinha, próximo espaço, ponto alto. Correntinha, aonde tiver espaço, você bota ponto alto. E aí, agora, correntinha, e vamos fazer o pontinho V. Que é na pontinha do lencinho. Olha.
vai crescendo, tá vendo, gente? Ele já tá, ó, com aquela pontinha, vou botar bem aqui pra vocês verem, já bem crescida. Então, é uma receita que não tem mistério, porque é bem simples. Não tô ensinando assim, eu acho, tão lento, mas porque é uma coisa muito básica. Você só vai repetir aqui, nesse primeiro ponto e nesse último ponto, o ponto V. E no restante, aonde tiver espaço, você vai colocar ponto alto e separar com uma correntinha. Só isso. Eu vou evoluir o meu. O ideal é que você faça o seu pegando de uma pontinha a outra da orelha. Você mede quando você chegar ali atrás da sua orelha, mais ou menos na metade de trás da orelha, o seu lenço está no tamanho ideal, porque aí você pega e depois vai fazer aquela correntinha para poder amarrar. Muito bem, pessoal, como vocês podem ver aqui, olha, eu já cresci a minha peça, eu precisei adicionar uma outra cor, porque acabou que aquele novelinho que eu mostrei para vocês não deu para terminar. Então, eu tinha um outro restinho aqui que eu peguei para poder fazer a finalização para vocês verem, mas eu acredito que vocês estão fazendo com uma cor só. Aqui, como vocês podem observar, olha, eu fiz exatamente como eu mostrei para vocês aqui no início. Aqui, olha, eu tô no finalzinho, eu já tinha feito o meu ponto, mas eu vou fazer novamente para vocês estarem observando, né? Fiz aqui o último ponto alto, vou laçar para fazer o ponto V final. Ficando, olha, sempre com Vzinho no início e no final, como eu mostrei para vocês. E daqui, a gente já vai puxar o cordão de correntinhas para amarrar. É bem particular, tá, gente? Quanto vocês querem fazer. Geralmente, eu faço com 30 correntinhas, 40. Depende muito se eu quero com um cordãozinho muito longo, se o lenço ficou muito curto. E aí, eu vou fazendo simplesmente um cordão de correntinhas que fica a gosto de vocês o tamanho, porque pode ser que o lenço tenha ficado um pouco curto e você precise de uma correntinha maior para poder estar amarrando. Então, aqui, olha, você vai pegar, vai pular o primeiro pontinho e vai fazer ponto baixo. E agora, vai fazer somente aqui ponto baixo sobre cada correntinha que tá embaixo. E vai ficar com o seu cordão mais grossinho dessa forma. Algumas pessoas gostam, né? Preferem o cordão mais grossinho. Eu vou fazer aqui esse pedacinho até chegar nessa pontinha pra gente fazer aqui um acabamento bonitinho na frente. Cheguei aqui na pontinha, ó, fiz só um cordão de pontos baixos sobre cada correntinha. E aqui, olha, eu tô bem no início do meu Vzinho, eu já vou chegar aqui no primeiro ponto alto, fazer uma correntinha. Um ponto baixo, né? E agora eu vou vir dentro do espaço e vou fazer um ponto baixo. Dentro do ponto alto, ponto baixo. E você vai seguir fazendo assim até chegar lá do outro lado. Aonde tiver ponto alto ou espaço, você vai fazer um ponto baixo. Dessa forma aqui que vocês estão vendo eu fazer, ó. Tem um ponto alto, faz um ponto baixo. Tem um espaço, ponto baixo. Cheguei aqui no finalzinho, né? E não esquece de pegar esse último pontinho aqui, tá? Ele acaba ficando meio perdido lá no final e você não pega ele. E agora eu vou fazer um cordão de correntinhas normalmente, igual eu fiz do lado de lá. Só um cordão. E agora eu vou voltar novamente, pulo primeiro, fazendo ponto baixo em cima de cada correntinha, até chegar lá no início, onde eu vou já arrematar o fio e o nosso lencinho vai estar pronto. Cheguei aqui no finalzinho, ó, já tô no último ponto para fazer o ponto baixo, e aí eu vou fazer um baixíssimo aqui, olha, tá vendo? Eu fiz aqui um ponto baixo nesse, e aqui eu vou fazer um baixíssimo só para fechar a minha cadeia e não ficar esquisito, né? E aqui agora é só fazer o arremate e o nosso primeiro lencinho já está pronto. Vamos agora para a segunda receita. Agora nós vamos fazer o nosso outro modelo de lencinho. Vou estar utilizando também a agulha de 3,5. Nosso modelinho, ele é bem básico, tá? Ele é com aquele pontinho do Granny Square. Então, vai ser moleza para você fazer também. Aqui eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Lembrando que se você não quiser fazer ele todo colorido, você quiser fazer ele todo de uma cor só, em duas cores, aí fica a sua escolha, tá? Fiz aqui o meu primeiro pontinho e dentro do anel mágico eu vou fazer
um bloquinho daquele do Granny Square, então, são 3 correntinhas, laça o fio, ponto alto e mais um ponto alto. O pontinho do Granny Square são 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, grava essa sequência, porque sempre vai ser igual, porque esse aqui é o ponto do meio. E agora, mais 3 pontos altos. Vai ficar um triângulo assim. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos, né? Aquele primeiro bloquinho, 2 correntinhas de separação e 3 pontos altos. Agora, eu vou virar o trabalho e sempre nesse primeiro pontinho aqui, sempre nele, nós vamos fazer 3 pontos altos juntos. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas, laçar o fio e vir dentro aqui desse primeiro espacinho aqui, vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim com esse bloquinho de 3 aqui. Vou fazer agora somente uma correntinha de separação, laçar o fio e vir aqui no meio. Sempre nesse meio serão 2 correntinhas. E em todo o resto do trabalho, quando for separar, vai ser uma correntinha só. Então, aqui dentro, eu vou fazer novamente 2 bloquinhos com 3 pontos altos, ou seja, o lequezinho. Esse leque do meio, a gente sempre repete ele até o final do trabalho. Então, são 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sempre aqui no meio, vai repetir dessa forma. Uma correntinha, e agora eu venho nesse primeiro pontinho aqui, no primeiro, sempre no primeiro, e vou fazer 3 pontos altos juntos dentro desse ponto. Tá vendo? O nosso lequezinho já tá formando o triângulo do lencinho. Vou virar, e agora eu vou fazer novamente um bloquinho de 3 no mesmo espaço. 3 correntinhas e agora mais 2 pontos altos. Correntinha de separação, venho dentro do espaço. Agora, você sempre vai fazer dessa forma, aonde tiver um espaço. Você vai colocar um bloquinho com 3 pontos altos. Correntinha de separação. E no meio, como eu falei pra vocês, a gente sempre vai repetir o leque. Fiz aqui os 3. Opa! 2 correntinhas de separação. E mais 3 aqui dentro, que é o lequezinho, né? Uma correntinha dentro do próximo espaço. 3 pontos altos. Correntinha e no primeiro, 3 pontos altos juntinhos aqui no mesmo lugar. E é só isso, pessoal. Você agora vai continuar repetindo esse padrão até chegar no seu tamanho desejado. Mais uma vez, se for um lencinho de cintura, faz aí um tamanho maior. Se for o lencinho de cabeça, eu recomendo que você faça na medida que dê as 2 pontas até atrás da metade da sua orelha, porque depois a gente vai fazer aquele cordãozinho para amarrar. Eu vou evoluir a peça e venho aqui para mostrar para vocês, mas você vai seguir esse padrão. Muito bem, pessoal, aqui nós já desenvolvemos todo o lencinho, olha, é só fazer daquele jeitinho que eu mostrei para vocês, começando sempre com um leque e ir fazendo o aumento até o tamanho que você quiser, como foi na primeira receita, né? Você pode fazer um chale, um lenço para cintura, um lencinho para a cabeça como esse nosso, fica aí de acordo com o que a sua imaginação mandar. Desse modelo aqui, dá para fazer até mesmo um lenço grande e você pode amarrar ele no busto e fazer uma blusa. Olha só que ideia legal. Aqui a gente vai finalizar igualzinho a primeira receita, mas para quem já pulou direto para cá, eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer somente um cordão de correntinhas, aproveitando que já está direto aqui. Se você não quiser tirar a sua linha da agulha,
para poder tá fazendo outro cordãozinho aqui, como eu vou mostrar, você vai fazer o seguinte, igualzinho tá lá na primeira receita. Se você não entender, dá uma olhadinha lá que lá eu mostrei bem detalhadinho. Você vai fazer o cordão de correntinhas, vai voltar nesse mesmo cordão fazendo pontos baixos em cada correntinha e vai fazer um ponto baixo em cada pontinho que você tá vendo aqui nessa região. Chegando na ponta de cá, você vai fazer outro cordão de correntinhas e voltar fazendo pontos baixos até chegar nessa pontinha de novo. Então, aqui é sem segredos. Nesse aqui eu vou fazer somente o cordão de correntinhas. Um cordão simples, tá, gente? Você vai fazer aí do tamanho que você quiser, que você achar melhor para estar amarrando na sua cabeça. É só fazer assim. Esse aqui para mim já tá bom. Eu já vou cortar o fio. E agora, vou fazer outro cordãozinho do lado de cá. Faz lá o nozinho corrediço. Opa! Essa linha já tá velha, aí fica embolando. Que é só um restinho de linha, né? Fiz aqui o nozinho corrediço, eu vou tirar da agulha. Vou colocar aqui no primeiro ponto. E agora é só fazer um ponto baixo e seguir fazendo um cordão de correntinhas normalmente. E aí, agora é só você fazer os arremates que o seu lencinho, dessa forma bem simples, já está pronto e prontinho e lindo para usar ou para vender. Aqui tem a bandaninha já prontinha, né? Olha, tá aqui ela já pronta, eu acabei utilizando só a cor mesclada e o laranja. E aqui tá a outra bandana que nós fizemos no primeiro vídeo. Como eu falei para vocês, a minha linha acabou e eu acabei tendo que unir com outra cor. É isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!